Olá, gente, boa tarde. Agora são 12:03. Estamos começando mais um bate-papo dos bate-papos que a gente faz todos os dias aqui no canal do YouTube, o canal à esquerda. E hoje o programa está quente, todo dia, mas hoje está quente literalmente. Nós vamos discutir essa questão da Amazônia. Em primeiro lugar, vocês estão vendo aqui na tela já o nosso convidado. O nosso convidado é Heron Bezerra, que é professor doutor da Universidade Federal do Amazonas e é climatologista e dirige o Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. A Amazônia tem sido um assunto não só no Brasil, mas tem sido um assunto no mundo inteiro, porque, além do problema das queimadas, o que a gente está vendo, talvez o crescimento disso tudo seja fruto de uma política irresponsável do atual governo federal, o governo do Bolsonaro, não é? Mas, enfim, vamos debater nessa primeira meia hora com Heron Bezerra a questão da Amazônia e, num segundo momento, as últimas meia hora do programa, nós vamos entrar no debate da segurança pública, sobretudo do Rio de Janeiro. Estará conosco Luiz Eduardo Soares, é um antropólogo, um cientista político, mas foi secretário nacional de Segurança Pública e é hoje uma das maiores autoridades, não é, Lindbergh, em segurança pública. Mas vamos começar pela Amazônia. E você começa, como sempre, né, Lindbergh? Som. Bora, Lindbergh. Eu não estou ouvindo o som. Aí. O som está ouvindo? Vanessa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. De fato, hoje, eu acho que o programa vai ser muito bom, porque na primeira meia hora a gente vai falar com o Heron Bezerra. O Heron, você fez a apresentação, ele preside um centro... Qual é o centro, Heron? Sobre estudos Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, que coordena os programas de pós-graduação em sustentabilidade e Amazônia da UFAM, a nível de mestrado e doutorado. Ô, Heron, então ninguém melhor do que você para falar do que está acontecendo. Você sabe que ontem teve 1 milhão de tweets falando da questão da Amazônia, Vanessa. É uma repercussão no Brasil e uma repercussão no mundo. Na segunda meia hora, a gente vai conversar com o Luiz Eduardo Soares, que vai abordar aquele sequestro de ontem, a política de segurança do Witzel, do Bolsonaro, vai falar sobre seu novo livro, sobre o seu novo livro, que é Desmilitarizar Segurança Pública e Direitos Humanos, que foi lançado pela editora Boitempo. Heron, eu queria começar dizendo que eu fiquei assustado, relatei isso aqui para a Vanessa, estou até fazendo um vídeo daqui a pouco, sobre uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo, mas saiu primeiro no jornal Folha do Progresso, uma cidade do Pará chamada Novo Progresso, onde eles relatavam a organização do Dia do Fogo, no último dia 10. E os números que eu tenho são impressionantes. Você tem uma ideia, houve um aumento só naquela região da cidade de Novo Progresso, que, na verdade, está naquela área de proteção ambiental do Jamanchim, houve um aumento de 300% no número de queimadas. No Dia do Fogo, esse negócio impressiona alguém organizar o Dia do Fogo. Tem declaração de fazendeiros que estavam organizando que só tem um jeito, que é derrubando. E eles, no domingo, veja bem, foram 124 focos de incêndio no sábado. No domingo, pulou para 203. E Altamira também, no Dia do Fogo, foi um aumento de 743%. Foi para 194 casos. Eu queria saber, você que está vivendo isso aí, queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse um pouco sobre o que está acontecendo com a Amazônia sob o governo Bolsonaro. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a você, Lindbergh, a Vanessa, por manter um programa e um espaço para polemizar questões importantes nesse país, especialmente temas sensíveis, como essa questão da Amazônia. É preciso compreender a origem disso. Compreender a origem disso é compreender as concepções que estão por trás disso, porque a gente só pode compreender adequadamente uma atitude de alguém se compreender qual é a concepção que norteia isso. Então, a grosso modo, você tem 3 visões
sobre o uso dos recursos naturais, sobre o uso da Amazônia em particular. É a concepção produtivista, santuarista e sustentabilista. A visão produtivista é aquela que parte da premissa que os recursos naturais são infinitos, eles não acabam nunca, que a única coisa que interessa é a produção e a preservação, a conservação é absolutamente nada. Lamentavelmente, é essa concepção que, no momento, está predominando. O governo atual tem essa concepção produtivista. Eles partem da premissa de que os recursos naturais são infinitos, há um estoque inesgotável de recursos, e por isso eles não têm nenhum controle. Essas ideias estúpidas, elas sempre existiram, elas estão latentes na sociedade. Uma parcela da sociedade alimenta esse tipo de concepção. E quando você tem um governo que estimula isso, como, por exemplo, o governo atual, a nível presidencial, e também os governos estaduais, como o do governador do Acre, por exemplo, que acabou de dizer, mandar suspender que a população deixasse de pagar toda e qualquer multa ambiental. Ora, diante de um cenário desse, essas visões produtivistas que sempre tiveram na sociedade, mas que, de acordo com as regras de preservação, eram contidas, agora se sentem completamente à vontade para fazer exatamente a predação sem nenhum controle. É por essa razão que a Amazônia experimentou, nesse ano agora, quase 40 mil focos de queimado. Os dados são alarmantes. Nós estamos chegando, de acordo com os dados do DETER, os dados oficiais do próprio governo. E por isso o presidente do INPE caiu, perdeu o cargo, exatamente porque teve a coragem, e mais do que a coragem, teve a honradez de divulgar dados oficiais do próprio governo. O presidente do INPE foi exonerado por revelar esse dado que hoje não tem mais como esconder, até porque recentemente São Paulo foi coberto de fumaça exatamente porque a massa gasosa que levanta da Amazônia ela é espalhada para o norte e para o sul, e ela vai embora. Explica direito para a gente, você que é professor da área, o que aconteceu em São Paulo, naquele dia, 2 dias atrás, quando São Paulo escureceu às 3h30 da tarde. E teve também matérias nos telejornais ontem mostrando a água da chuva, uma água escura, fedorenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Existe um fenômeno na meteorologia chamado zona de convergência intertropical. Tem muita polêmica, mas isso não tem polêmica. Há uma convicção nessa área que essa massa gasosa que eleva-se da Amazônia, ela espalha para o norte e para o sul. E espalha tudo que subir. Então, no momento, como tem uma grande concentração de queimada e, portanto, uma grande concentração de fuligem, de CO2, isso é levado para o norte e para o sul por movimento de advecção. É um movimento meteorológico chamado advecção, que é espalhar o calor por advecção. Esse movimento, que leva para o norte e para o sul, levou naturalmente para São Paulo e para outras regiões uma grande concentração de poluição. É exatamente por essa razão que aconteceu a noite chamada em São Paulo, o dia que virou noite. Isso decorre dessa estupidez, do excesso de queimadas, do excesso de poluição, mas eu insisto, a origem desse problema é a concepção dominante do governo. Sempre houve queimadas na Amazônia, evidentemente, contidas. No governo Lula e Dilma, isso caiu a patamares bastante consideráveis, e agora se retoma, porque a concepção do governo atual é outra. É exatamente de incentivar o produtivismo, de incentivar a predação dentro de uma visão de que não respeita a ciência. Ora, um governo que passa da ideia de que a Terra é plana, o que a gente pode esperar? Um governo que diz abertamente que a Alemanha ou a Noruega pode ficar com o dinheiro deles quando não tem dinheiro para colocar para os recrutas. Se o governo tivesse dinheiro para bancar a proteção da Amazônia, ele poderia se dar o luxo de dizer que não precisa do dinheiro da Alemanha nem da Noruega do Fundo da Amazônia. Mas a realidade do governo não é essa. O governo atual não tem recursos, segundo eles estão dizendo, para bancar os recrutas do Exército Brasileiro. Não pode se dar o luxo de dispensar, de desprezar apoios internacionais que têm uma finalidade de preservação e conservação da Amazônia. Agora, o mais importante, é preciso e é possível usar a Amazônia, claro, sem queimar. Nós não precisamos queimar a Amazônia, nós não precisamos destruir a Amazônia.
Eu fui secretário de Produção Rural do Amazonas, e nós aumentamos o PIB do setor primário daqui de 4% para 7%, sem desmatar, usando tecnologia. Até porque a queimada é uma das coisas mais estúpidas que tem na produção rural. Quando você queima uma área, apenas 50% dali pode ser aproveitado agriculamente. A outra parte é toco, não produz nada. Isso é dado técnico que nós temos em mãos. O setor primário conhece esses dados. Qualquer profissional da área sabe que a queimada é uma das coisas mais irracionais que tem para a atividade produtiva no campo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mecanizar, tirar os tocos, limpar a área, sem queimar. Se eu queimo, além de eu liberar 100 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, para cada hectare queimado, esse é um dado importante. Cada hectare queimado de floresta amazônica libera em torno de 100 milhões de toneladas de gás carbônico. É uma coisa estúpida. E, ao mesmo tempo, eu não estou limpando a área. A área fica com 50% dela de tocos e galhos. Portanto, não é uma área produtiva. O correto, portanto, não é queimado. Não estou nem falando ambientalmente aqui, não. Não estou nem falando ecologicamente, não. Eu estou falando do ponto de vista da lógica produtiva. Dentro da lógica produtiva, o mais correto, o mais adequado, não é queimar. É você retirar esses tocos por processo de mecanização que evite queimar e, ao mesmo tempo, liberar integralmente a área. Porque se eu libero integralmente a área, eu passo a ter uma produtividade maior. Se a área não está inteiramente liberada, porque, repita, metade dela, quando você queima, especialmente na Amazônia, em função de árvores frondosas que tem, ela não queima inteiramente, então fica lá o toco, fica lá os galhos. 50% daquela área que eu queimei não é produtiva. Portanto, não é correto, não é racional, nem ambientalmente e nem produtivamente falando. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente está aqui perguntando exatamente isso. Mas antes da pergunta, agradecer a Sâmia Farias, que está aqui, ela sempre nos ajuda, está aqui no Superchat, ela diz o seguinte: o que nós podemos fazer para salvar a Amazônia? E ela mesma responde, olha aqui, ó, o presidente desgraçado tem que sair urgente, é verdade. Com esse presidente está difícil, né? Mas, Heron... Antes da tua pergunta... eu queria perguntar, viu? Embaixo da Sâmia, tem a Sara Souza, que não é superchat, mas a gente também lê, não só o superchat. Lê também essa, porque eu acho que é interessante. Tem muita gente com o coração apertado com o que está acontecendo. Ela diz o seguinte: chorei muito em pensar no desespero dos animais no meio das chamas. Estou indignada, sou vegetariana há mais de 30 anos e sei que muitas queimadas são para a criação de gado. Não financiam os ruralistas, ou seja, ela não come carne para não financiar os ruralistas, mas ela tem razão. Agora, veja, eu estarei lá no interior do Amazonas esse final de semana, Lindbergh, vou lá a Parintins. E aí eu vou ter a oportunidade de ver de perto esse sofrimento, que é fato. Isso aí, eu dizia, na década de 80, eu andava muito nos estados do norte, Rondônia, Roraima, e a gente passava semanas presos, sem poder pegar o avião. Essa realidade, ela, como disse o Heron, ela sumiu do mapa. E agora volta. Volta por quê? Porque há um incentivo, principalmente por parte do governo Bolsonaro. Agora, Heron, seria importante que você falasse aqui para a gente, porque você sabe que o Bolsonaro ele ameaça tirar o Brasil do protocolo, que era o protocolo de Kyoto, sobre as mudanças climáticas, né? E a gente iria sediar o encontro no Brasil e ele não permitiu. Aliás, teve um encontro essa semana, um encontro regional das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, e não foi ninguém representando o governo federal, ou seja, um desrespeito. Mas isso ele faz porque ele diz que é bobagem. Então, eu te pergunto, Heron, qual é o papel que tem, o papel real da Amazônia no que diz respeito ao combate ou à mitigação do aquecimento global? Bom, em primeiro lugar, isso também é bastante conhecido, né? A ciência já não tem mais polêmica quanto a isso. A Amazônia, ela produz, evidentemente, uma massa gasosa por evaporação, por evapotranspiração gigante. E essa floresta amazônica, ela é responsável exatamente por esse equilíbrio do planeta. À medida que a Amazônia produz essa massa gasosa por evapotranspiração dos rios, das plantas, etc.,
essa massa gasosa sobe, se espalha para o norte e para o sul, e mantém o equilíbrio do planeta numa temperatura equilibrada aí. Se você tirasse a Amazônia, a temperatura da Terra cairia em média 15 graus. Aparentemente, para quem mora na Amazônia ou no Rio de Janeiro, ou aí no nosso Lindenberg, poderia dizer, vai ficar maravilha, vai reduzir 15 graus. O problema é que a temperatura média da Terra só é de 15 graus. Se eu reduzir mais 15 graus da temperatura média, a Terra ficaria já sem vida em grande parte do planeta. Boa parte do planeta não teria mais vida se eu retirasse, por exemplo, absurdamente toda a floresta amazônica e, portanto, deixasse de mandar para a atmosfera essa massa gasosa produzida pela evapotranspiração das plantas e dos rios da Amazônia. Eu teria, portanto, uma tragédia ambiental. E, evidentemente, por mais que alguns questionem isso, isso é um dado científico. Não dá para discutir com a ciência. Heron, repete isso aí, porque até para mim soou muito pesado os números. Esse dado é o principal, ou seja, existe na climatologia um consenso que a chamada zona de convergência intertropical é responsável por manter o equilíbrio climático do planeta, ou seja, a massa gasosa que sobe da Amazônia em razão da sua água e das suas florestas, ela provoca uma evapotranspiração. Essa quantidade de vapor que sobe na atmosfera se espalha para o norte e para o sul, e isso mantém o equilíbrio do planeta na temperatura atual. A temperatura média da Terra é em torno de 15 graus. Se eu retirar, portanto, a floresta amazônica, por exemplo, uma simulação hipotética, eu retirasse a floresta amazônica, a simulação que a gente tem é que a temperatura da Terra cairia em média 15 graus, além de uma oscilação brusca, que é o que provoca a desertificação. A desertificação não é provocada apenas pelo aumento da temperatura, ela é provocada principalmente pela mudança brusca da temperatura, porque a vida não pode se adaptar a mudanças abruptas. Por isso, o Saara, você tem 40, 60 graus de manhã e de noite menos 10. A vida não pode se adaptar a isso. Se eu retirar a floresta amazônica, eu levo a uma situação dessa. Por isso, a Amazônia tem um caráter estratégico sobre qualquer aspecto. Desmatar a Amazônia dessa forma que está sendo feita pode ter um impacto maior do que bombas atômicas. Sim, não é um problema local, não. Nós não estamos falando de um problema local, não. A Amazônia tem papel mundial. Ela exatamente contribui para manter o clima do planeta. E essa concepção produtivista, o que eles argumentam? Não, mas por que eles não preservaram a floresta deles? Sim, está errado eles não terem preservado a floresta deles. Agora, nós não podemos cometer a mesma estupidez que eles cometeram. Nós não podemos repetir, eu não posso achar que a solução para a vida é eu sair matando os outros porque alguém morreu no meu vizinho impunemente. Não é essa a solução. Eu não posso achar que a solução para o Brasil é eu fazer a mesma estupidez que eles corretamente dizem que a Europa fez, de queimar suas florestas. Está errado? Os americanos, está errado? Então não é porque alguém cometeu um equívoco que eu vou cometer igual. Ao contrário, nós já dispomos, até porque no passado a agricultura só existe há 10 mil anos. A agricultura só é conhecida pela humanidade há pouco mais de 10 mil anos. Então é evidente que as técnicas, a tecnologia era precária. Hoje não, o Brasil tem uma grande tecnologia no setor primário, nós conhecemos como fazer isso, não é preciso ter esse desmatamento, não é preciso esse impacto, que é exatamente a teoria que nós sustentamos aqui no CCA. O CCA tem uma revista, aliás, de caráter internacional, publicada em 4 línguas, em português, inglês e espanhol, e na língua nativa, chamada Sustentabilidade, que defende a tese de que tudo é possível ser feito com base na sustentabilidade. Portanto, usar a ciência, usar o conhecimento, é o que nós propomos. Nós não estamos propondo congelar a Amazônia, como eles eventualmente insinuam. Ao contrário, é preciso manter a população aqui comendo, vivendo bem, produzindo, trabalhando. Mas existe tecnologia para fazer isso sem colocar em risco o Brasil como um todo, sem colocar em risco a humanidade como um todo e, principalmente, sem nos isolar dos fóruns internacionais, porque esse caminho perigoso que o governo leva pode nos levar a um isolamento completo, cuja consequência, e aqui eu quero falar aos produtores rurais, especialmente do agronegócio. São grandes exportadores, tem uma pauta importante. O agronegócio, aliás, é responsável pelo saldo da balança comercial brasileira. Eu conheço isso, eu fui secretário
de produção rural no Amazonas, e esse pessoal pode ter problemas sérios, com o bloqueio internacional da compra de produtos agrícolas brasileiros, exatamente em retaliação ao desmatamento da Amazônia, a uma política de completo desrespeito às regras legais. Por quê? Você sempre vai ter um impacto. O nosso papel como cientistas, o nosso papel como gestor público é trabalhar para reduzir danos e não para potencializar danos. E, lamentavelmente, o que o governo tem feito é estimular de forma irresponsável e sem nenhuma base científica a agressão e a intensificação de danos. Heron, estou muito impressionado. Primeiro, as informações que você nos traz são muito importantes, informações impactantes, e você explica isso muito bem. Eu queria agradecer aqui a Vitória Moreira, que entrou com o superchat. A Fabíola Salgueiro diz o seguinte: eu moro na região conhecida como Corredor dos Presídios, no interior de São Paulo. A informação que se tem aqui é que o PCC migrou e iniciou negócios de venda de madeiras no Pará, dominado. A Silvana Fernandes diz o seguinte: a ideia das queimadas não é para mineração. Eu queria entrar nisso, Heron. Olha só. Quais são os setores que estão atuando de forma mais ostensiva? Sei que temos madeireiros, as mineradoras, tem a tese de alguns que tentam explorar a expansão da fronteira agrícola. Você falou muito bem, o agronegócio brasileiro vai acabar sendo prejudicado, nosso comércio exterior vai acabar sendo prejudicado, mas queria que você falasse desses setores. E queria que você falasse também, eu sei que não é no estado do Amazonas, a Floresta Nacional do Jamanchim. Há uma grande pressão em cima dessa floresta. Então, quem são os principais desmatadores? São mineradores, madeireiros, esse pessoal que está fazendo a expansão da fronteira agrícola? Claro que o grande responsável é o Bolsonaro, né? Inclusive, vale dizer que nesse lugar onde teve o Dia do Fogo, no dia 10, que na cidade Novo Progresso, Vanessa, uma base do IBAMA, e tinha lá soldados da Força Nacional de Segurança. Sabe o que aconteceu com o governo Bolsonaro? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, retirou. E foi onde teve aquela explosão de desmatamento. Mas eu queria que o Heron falasse. Agora, Heron, aproveitar, Lindbergh, aproveitar que a gente já está quase acabando esse nosso tempo, queria que agregar a sua pergunta para o Heron falar qual é a ligação que tem da política do Bolsonaro em relação ao meio ambiente, porque a gente está falando da Amazônia, mas é o meio ambiente como um todo, em relação à política dos americanos, porque do ponto de vista da economia a gente sabe, esse projeto neoliberal ele vem para favorecer os interesses norte-americanos, do capital norte-americano, e como isso se apresenta, Heron, você colocar aqui, nessa questão ambiental e, sobretudo, da Amazônia. A concepção, lamentavelmente, é a mesma, né? Começando pelo final, lamentavelmente é a mesma, tal qual o Bolsonaro defende não, despreza a ciência como método de análise de qualquer prática produtiva, etc., o governo Trump, igualmente, nega a ciência e se afastou, saiu dos protocolos internacionais. Acontece que os americanos podem se dar o luxo de fazer isso, porque eles têm o maior paiol de bomba nuclear do mundo, eles são uma das maiores potências econômicas do planeta. O Brasil não pode se dar esse luxo, porque nós vamos ser retaliados sem nenhuma dúvida. Os americanos, eles impõem essa estupidez ao mundo porque eles sabem como fazer. Eles têm um paiol de arma nuclear, um exército que vive de guerra. A economia americana, em certa medida, hoje vive para a guerra, eles precisam da guerra para manter a economia deles. Nós não podemos entrar nessa estupidez. O governo brasileiro não tem condições de fazer isso. Qual é a questão de fundo, que é o que o Lindbergh levanta? A questão de fundo, primeiro, é abrir as áreas da Amazônia, porque são terras ainda baratas. Então, por que não tem uma grande atividade de pecuária no restante do país? A pecuária hoje está concentrada na Amazônia brasileira. Os dois Mato Grosso têm mais de 50 milhões de cabeças de gado. Depois o Pará tem quase 20 milhões de cabeças de gado. Rondônia se aproxima dos 20 milhões. Ou seja, o gado está na Amazônia, porque são exatamente terras baratas. Se coloca de qualquer maneira, chama-se amaciar a terra.
que depois vai virar outra atividade produtiva. Aí você tem desde os traficantes, desde o agronegócio, que evidentemente é a primeira ponta, mas você tem garimpeiros, você tem narcotraficantes. Todo mundo quer ocupar um pedaço de área na Amazônia porque a terra é barata e hoje se sente à vontade para cometer todo e qualquer tipo de desmando, porque tem retaguarda do governo. O dado que você acaba de dar, que foi retirada a tropa da Polícia Ambiental, da Polícia Federal, que protegia a região, dá um exemplo claro. É o exemplo lá do governador do Acre, que chega num comício público e diz: a partir de hoje ninguém paga mais multa, todo mundo está liberado. Quem está mandando é o governador, tal qual o Bolsonaro disse, quem manda sou eu. Então isso cria um sentimento de que vale tudo. Essas pessoas que sempre pensaram dessa maneira, que sempre tiveram essa ideia, agora se sentem muito confortáveis, porque elas são não apenas estimuladas, elas são protegidas pelo governo. O presidente recentemente disse que esse pessoal que divulga dados mentirosos, segundo ele, estão agredindo a Amazônia. Quem agride a Amazônia não é quem divulga dados. Quem agride a Amazônia é quem provoca as queimadas irracionais. Quem agride a Amazônia é quem incentiva o desmatamento e quem protege o desmatamento. Não só protege, mas incentiva, porque é lamentavelmente essa a realidade hoje. Vou repetir, não há nenhuma irracionalidade em produzir a Amazônia. Por exemplo, pecuária. A pecuária na Amazônia é usada 1 hectare para um boi. Qualquer estudante do setor primário, no primeiro ano, sabe que você tem uma técnica chamada pastejo rotacionado, que com simples técnica, até mais barata do que a outra, você pode ter 5 animais no mesmo hectare. Mas nós temos 1 animal ou meio animal por hectare. Bastava usar um mínimo de tecnologia para reduzir enormemente a quantidade de área ocupada com a pecuária e liberar essa área para outras atividades de produção de alimentos que não precisasse desmatar. Isso é ciência, isso é tecnologia, mas com uma visão que predomina é o produtivismo, que os recursos naturais são inesgotáveis e que a única coisa que interessa é a produção sem qualquer respeito com a questão ambiental. Nós estamos assistindo a essa tragédia. Eu espero, evidentemente, que a gente consiga conter isso. Da nossa parte, como cientistas, como pesquisadores, esgrimando, levantando dados, apresentando contestação. E pelo movimento social, se mobilizando para exigir que parem as queimadas na Amazônia, porque não vai prejudicar apenas a Amazônia, vai prejudicar o Brasil inteiro, vai prejudicar o mundo inteiro, e nós podemos ter consequências danosas de retaliação econômica, política e ambiental nos fóruns internacionais. Ô, Heron, Vanessa. Eu queria, de breve. Eu estou gostando tanto, Heron, a gente vai ter que parar agora, porque vai entrar o Luiz Eduardo Soares falando sobre segurança pública. Eu queria te fazer um convite, Heron. Na sexta-feira, tanto a Vanessa quanto eu, Vanessa vai estar em Parintins, e eu vou estar viajando, eu estou no Espírito Santo, vou participar de uma calorada dos estudantes hoje aqui em Vitória, depois vou para a Bahia. Eu queria ver se a gente fazia um programa gravado para o sábado, para sexta-feira, que a gente não vai estar ao vivo contigo, porque você é tão claro, traz tantas informações, meia hora não dá. Então eu queria ver se você conseguisse na agenda, gravar hoje ou amanhã, algum horário com a Vanessa, para a gente colocar 1 hora de sexta-feira falando desse assunto. É um assunto que está apavorando as pessoas. Tem uma sensação em tudo isso, Heron, que é dessa devastação na Amazônia, que isso não volta mais. Então, eu queria te fazer esse convite. Se você aceitar, seria muito bom. Então, ok. Eu estou aqui, por acaso, o Ricardo, que é o nosso cameraman, o nosso faz tudo aqui. O Ricardo está aqui ouvindo a conversa, ele pode já... A gente pode ver, depois a gente vê, como não tem nenhum problema. Eu me disponho, eu gravo, eu acho que, primeiro, eu tenho obrigação até, Lindbergh Vanessa, como pesquisador, cientista da área, de contribuir no que eu puder com essas informações, com esses dados. Estou à inteira disposição. O papel da academia é exatamente esse, é trabalhar com a ciência. E como ativista político, eu fui fundador do MDA lá em 78. Nós criamos o Movimento de Defesa da Amazônia, que, aliás, nós estamos relançando o Movimento de Defesa da Amazônia, porque é exatamente o que nós entendemos que está em risco. É a Amazônia como um todo, a nossa soberania sobre essa região e, principalmente, o destempero que nós estamos assistindo, colocando em risco a nossa sustentabilidade. Portanto, eu estou
à disposição de vocês. Eu me disponho, sem nenhum problema, a gravar o programa. Eu vou conversar aqui com o Ricardo, que é o nosso colega que opera essa parte técnica, para ver como nós fazemos e aí como linka com vocês e coloca no ar. Então, pronto, já temos um tema para sexta-feira, Lindbergh. Se acho que já temos, e de fato é muita coisa que tem para debater. Então, a gente eu vou aproveitar, inclusive, para colocar os dados, inclusive específicos do Amazonas, que era um estado que praticamente não tinha no mapa do desmatamento, e que hoje é o segundo estado da Amazônia, o terceiro, que é o Mato Grosso, o Pará e o Amazonas, é o terceiro estado com maior ponto de queimada. Tá, ultrapassou Rondônia, para você ter uma ideia. Porque, lamentavelmente, o governador daqui adota a mesma política do Bolsonaro, de entender que a única coisa que interessa é desmatar a Amazônia, desmatar a floresta. Mas, olha, Heron, a notícia de hoje é que o Amazonas só perde para o Pará, no número de... Sim, é que eu estou falando, mas é claro, o Mato Grosso e o Pará, é isso mesmo. O Amazonas, que não tinha desmatamento na nossa época, era praticamente nulo, hoje tem 7 mil pontos de queimada. O estado que sempre preservou a floresta, que sempre teve uma política ambiental um pouco mais equilibrada. Hoje tem 7 mil pontos de queimada, de foco de queimada. Heron, muito obrigado, Heron. Grande abraço a vocês. Parabéns pelo programa. Quero dizer aqui no nosso programa. Um abraço. Valeu, obrigada. Vai entrar agora, pessoal, Luiz Eduardo Soares, foi secretário nacional de segurança do Brasil, autor de vários livros, um pesquisador, um professor. Nós vamos falar sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, sobre a política de segurança do Witzel, porque, na verdade, Vanessa, eles tentaram, com aquela situação de ontem, legitimar uma política de segurança que está levando um massacre às favelas do Rio de Janeiro, a quantidade de gente morrendo. Eu sei que quando o Luiz entrar aqui, você vai falar muito, eu vou falar menos. Mas eu quero dizer o seguinte, aquela imagem desse governador Witzel, Lindbergh, comemorando, saindo do helicóptero, comemorando, mesmo